Uma decisão tomada em silêncio dentro do Supremo pode ter impedido a soltura de um dos nomes mais controversos do país. E quase ninguém percebeu o que realmente aconteceu. Enquanto toda a atenção estava voltada para o voto final, o jogo já estava sendo decidido nos bastidores. E quando isso veio à tona, já era tarde demais para mudar o resultado. Para entender essa virada, você precisa olhar com atenção para um detalhe que passou despercebido pela maioria. A segunda turma do Supremo analisava a manutenção da prisão de Vorcaro. O tempo estava se esgotando, e até aquele momento, 3 votos já tinham sido registrados a favor da prisão: André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques. Um cenário aparentemente definido. Mas havia um elemento que mantinha a atenção no ar. Um único voto que ainda não tinha sido apresentado: Gilmar Mendes. E nos bastidores, o que se dizia era que esse voto poderia mudar tudo. Havia a possibilidade real de uma decisão diferente. Uma decisão que abriria caminho para a substituição da prisão por domiciliar. Na prática, isso significaria a saída de Vorcaro da prisão. Mas esse não era o único risco. Existe algo pouco comentado fora do meio jurídico, mas extremamente relevante. Até o último instante, votos podem ser alterados. Sim, mesmo depois de registrados. E foi exatamente aí que o cenário começou a ficar ainda mais instável. Surgiram sinais de movimentações discretas, conversas, articulações, tentativas de convencimento. O foco era um nome específico: Nunes Marques. Se aquele voto mudasse, todo o equilíbrio seria quebrado. O que parecia resolvido deixaria de existir. E é nesse ponto que acontece algo que muda completamente o rumo da história. Antes mesmo do julgamento ser concluído, antes do último voto, antes de qualquer reviravolta pública, André Mendonça faz um movimento silencioso, rápido e extremamente calculado. Ele autoriza a transferência de Vorcaro para uma unidade da Polícia Federal. À primeira vista, um detalhe técnico, uma simples mudança de local. Mas na prática, foi muito mais do que isso. Essa decisão criou um novo cenário, um cenário difícil de contestar. Ao sair de uma penitenciária comum e ir para um ambiente com condições mais controladas, um dos principais argumentos para uma possível soltura simplesmente perde força. A pressão diminui, o discurso muda e o jogo começa a se fechar. Mas tem mais um detalhe que torna tudo ainda mais estratégico. Essa movimentação também sinaliza algo importante. O processo de delação já estava em andamento. E isso muda completamente o peso de qualquer decisão naquele momento. Porque qualquer alteração brusca poderia gerar consequências ainda maiores. Percebe o que aconteceu aqui? Antes que o jogo fosse decidido no voto, o cenário foi alterado. Antes que houvesse espaço para a reversão, as condições mudaram. E quando isso acontece, não importa apenas o voto, importa o contexto. E nesse novo contexto, qualquer tentativa de virar o jogo se torna muito mais difícil. A pressão sobre Nunes Marques diminui, as articulações perdem força, e o voto que ainda faltava passa a ter um impacto muito mais limitado. Na prática, o resultado já não dependia mais apenas da votação. E é exatamente isso que surpreende, porque quando se olha de fora, parece que tudo foi decidido dentro do plenário. Mas nos bastidores, a história foi outra. O tabuleiro foi alterado antes da última jogada. E quando essa jogada finalmente chegou, já não havia mais espaço para mudança real. Até mesmo alguém conhecido pela habilidade estratégica se viu diante de um cenário já moldado. E isso levanta uma questão importante. Quantas decisões parecem acontecer no momento final, mas na verdade já foram definidas muito antes? Quantos resultados são construídos em silêncio, longe dos olhares públicos? Porque se tem uma coisa que esse episódio deixa claro, é que dentro daquele ambiente, o jogo nunca termina no voto. Ele termina quando não há mais espaço para mudança. E nesse caso, quando o último movimento foi percebido, o resultado já estava selado. Agora me diz, você acha que isso foi apenas um movimento isolado ou parte de algo muito maior acontecendo nos bastidores? Se você quer entender como decisões como essa realmente acontecem e enxergar o que a maioria não vê, se inscreve no canal agora, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar outros movimentos silenciosos que mudaram completamente o rumo de grandes decisões e quase ninguém percebeu.